Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão, da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. Hoje vamos falar sobre inovação em gestão hospitalar. Nesse tempo que a gente vive, em que tudo é novo, tudo se transforma, tudo se modifica, é muito bom termos esses dois especialistas aqui para falar como isso se encaixa na administração, na gestão hospitalar. Eu vou conversar aqui com a administradora Merilane Rosa, que é membro da comissão, e com o Marcelo Croft dos Santos Ferman, que é graduado em farmácia pela FRJ, mestrado, doutorado em tecnologia de processos químicos e bioquímicos também pela FRJ, tem um vastíssimo currículo, mas eu vou deixar para ele se apresentar, para a Merilane falar um pouquinho. Merilane, bom dia! Fala um pouquinho, dá as boas-vindas em nome da comissão ao nosso convidado. Bom dia, Érica. Mais uma vez um prazer estar aqui nesse Dose de Gestão, né? E hoje eu queria dar um bom dia e muito especial ao nosso convidado, né? O professor Marcelo Croft, né? Que vem aí abrilhantar hoje o nosso Dose de Gestão com a sua vivência, conhecimento, experiência aí, né? Em relação à sua trajetória, principalmente porque ele traz uma vivência no hospital público, né? No INTO. Então, Marcelo, professor Marcelo, é um prazer ter você aqui conosco, né? E ficamos muito lisonjeados pela sua disponibilidade, né? Em participar e em contribuir com essa nossa missão, né? A gente diz que, assim, nós da Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde do CRA, a gente tem essa missão, né? De promover de fortalecer o conhecimento, né, em relação ao que os administradores que atuam na saúde ou que desejam atuar estão buscando. Então, uma das nossas missões é isso, é fortalecer esse conhecimento, e você veio hoje somente para abrilhantar aí essa nossa missão. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Eu agradeço, né, de antemão aí o convite. Né? Primeiro foi da Thalita Firmino, né? Ela labuta com a gente lá nos servidores, ela também está lá no Ministério, né? E eu espero, né, ser exatamente isso que vocês estão falando aí, né? Que eu possa render, né, e conseguir superar as expectativas do evento, né? Muito feliz pelo convite, né? E vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Vamos começar falando um pouquinho, né, desse reconhecimento do INTO como ICT na gestão pública, né, de saúde pública. Fala um pouquinho do seu trabalho lá no INTO, como é que vocês utilizam a inovação para crescer, né, a unidade de saúde. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. O que acontece? Eu sou concursado no Ministério desde 2011, né, e sou concursado como farmacêutico mesmo. Eu comecei meu trabalho, né, na farmácia, né, farmácia hospitalar daqui do Instituto, e em 2011, na época, eu estava terminando meu mestrado, já tinha terminado meu mestrado, eu ia ingressar no doutorado, e foi a ocasião onde estava acontecendo a mudança, né, do velho INTO, né, da antiga sede, para a nova sede aqui no prédio do antigo JB. E aí eles falavam tanto de inovação, e meu mestrado e o meu doutorado, né, dentro dessa área de gestão e inovação tecnológica, e eu comecei, né, a coçar a cabeça, ficar, né, assim, muitas vezes se sentindo incomodado, né, poxa, todo mundo falando de inovação, né, e muitas vezes usando a inovação de uma forma banalizada, que a gente sabe que isso acontece muito, né, até hoje, né, a gente vê tanto na televisão, né, jornais, propaganda, e eu me senti assim, né, incomodado, e eu propus na ocasião a questão da criação, né, até então do que seria uma unidade de inovação, um núcleo de inovação tecnológica. Aquilo foi para um banco de ideias do Instituto, né, ficou lá sendo, digamos assim, né, quase numa gestão, sendo concebido de forma embrionária, assim como uma gestação,
E aí, em 2013, essa ideia chegou à gestão, aí 2 anos, né, para isso sair do papel. E em maio de 2013, a gente começou, né? Eu comecei equipe, passei por equipe por um bom período, né? E aí a gente começou um trabalho de formiguinha, realmente, né? Tentando criar essa cultura aqui dentro do Instituto. E lá para 2017, né? A gente fez vários eventos, participou de evento com a Fiocruz em 2013. 2015, a gente organizou um simpósio de inovação hospitalar em parceria com a Fiocruz aqui dentro do Instituto, né? Isso foi ganhando cada vez massa crítica, foi se fortalecendo, né? A gente foi identificando, né, vários inventos aqui internamente também, tecnologias, equipamento, né, software, várias coisas que seriam ativos, né, de propriedade intelectual que poderiam ser, né, até mesmo comercializados pelo Instituto. E aí, em 2017, a gente fez o primeiro contato com o Ministério, né, a gente falou com o pessoal do Ministério da Saúde, o pessoal ficou feliz, né, o pessoal da Coordenação Geral de Inovação Tecnológica e Saúde esteve aqui no Instituto, e aí eles reconheceram, né, que a gente cumpria a legislação que falava sobre o que é uma ICT, né, Instituição Científica Tecnológica de Inovação, né, a gente faz pesquisa básica, né, já há muito tempo, né, o Instituto ele é forte em pesquisa, né, e aí o que acontece? Só que a gente não tinha, de alguma forma, por isso que é um processo de reconhecimento, né, a gente sempre foi uma ICT, mas isso não era escrito em lugar nenhum, isso não era reconhecido em lugar nenhum, até mesmo dentro do próprio Ministério, né? E isso acabava que se tornava um empecilho para a gente, porque como a gente é um órgão da administração direta, a gente não tem uma verba própria para pesquisa e para inovação, a gente tem verba para assistência, né? Porque o INTA é um hospital ligado à Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Então, todo o dinheiro que entra para o Instituto é para assistência à saúde, ele não pode ser aplicado para pesquisa e inovação. Então, a gente começou essa batalha, né? A gente precisava disso. Em 2019, né, eu e que era ele é meu amigo, né? Amigo até pessoal, né? Desde 2010, ele é farmacêutico também, né? Felipe Leal, ele fazia parte do setor, né? Unidade de inovação. E o que acontece? A gente sentou e começamos a escrever a nossa primeira política. Eu falo primeira política porque até então nem o Ministério da Saúde ele tinha uma política de inovação, né? E a gente escreveu, a gente fez aí um benchmarking, né, com várias políticas de inovação, né, da USP, da Unicamp, né, da Cefet, FRJ, UFRJ, Fiocruz, e a partir dali a gente criou uma política própria para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, né, o INTA. E aí, uma vez que a gente fez isso, a gente encaminhou isso para o Ministério, né, a gente falou com a direção da ocasião, e isso foi encaminhado para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, quando recebeu isso, falou, caramba, vocês têm uma política de inovação, né, e a gente mesmo nós não temos. E isso começou a fazer uma grande movimentação no Ministério, né, e aí veio a pandemia em 2020, as coisas se tornaram, né, difíceis para todo mundo, né? O Ministério se viu aí envolvido em várias questões, né, tanto boas quanto ruins, todos nós já sabemos, e a gente continuou o nosso trabalho, né? O setor ele veio a ser dissolvido, né, no ano de 2020, por um erro que eu vejo como um erro da gestão daquele instituto, porque a gente tinha encaminhado, no final de 2019, né, uma solicitação de reconhecimento da nossa unidade como núcleo de inovação do INTA, o núcleo de inovação tecnológica, né? O Ministério ele deu um parecer favorável para isso, e mesmo assim, né, a gestão, na ocasião, ela resolveu extinguir o setor.
Em 2020 isso caminhou, né? Eu voltei para a farmácia, voltei para assistência, né? Pelo que eu falei, eu sempre costumo dizer que eu sou farmacêutico, sou concursado para ser farmacêutico e, assim, estou no Instituto para fazer o meu melhor, né? Como farmacêutico, né? E eu, assim, e eu acho que a questão da inovação tecnológica sempre foi um plus, né? Assim, estudo isso desde 2007, né? Já tem um bom tempo já que eu estudo a inovação. E eu passei, né, em 2013, passei a fazer isso pelo INTO, de forma oficial, né? O setor sempre foi idas e vindas, porque acho que a maior dificuldade é criar cultura de inovação, né, dentro de qualquer instituição, não é diferente aqui no INTO, até mesmo porque sempre foi uma instituição voltada mais para assistência à saúde. E aí aconteceu exatamente isso. O setor ele foi dissolvido, né, 2021, né, a gente, mesmo eu estando distante, voltando para assistência, eu continuei trabalhando nos bastidores, junto com o Ministério, né, porque o Ministério fez essa solicitação, olha, você não abre mão, né, eu sei que aconteceu isso, é uma questão, muitas vezes, até mesmo política, né, mas você não desanima, não desiste, né, vai chegar um momento de a gente retomar isso, e aí a gente foi trabalhando. Finalzinho de 2020, né, quase chegando aí o início de 2021, foi criada a comissão, né, de propriedade intelectual em saúde, a qual eu sou membro titular, indicado aqui pelo diretor na ocasião, né, e a gente começou a trabalhar aí mais efetivamente naquilo que o Ministério criou como a missão de criar sua própria política de inovação, né? E nesse rastro que a gente começou em 2019, criando a política, o próprio INCA também seguiu, né? E o INC também, né? E aí eles escreveram também ali as suas solicitações para serem reconhecidos, para se tornarem CT, e isso foi crescendo muito forte dentro do Ministério, né? E culminou na COMPIS, né, que seria essa Comissão de Propriedade Intelectual em Saúde, e a gente passou a discutir, né, não só o reconhecimento, como a política de inovação do Ministério da Saúde, né? Essa política, né, ela está concluída, né, ela só não foi publicada porque ela está passando agora pelas inúmeras revisões, né? Passou já por consulta interna, né, da SCTI, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério, e agora ela está aguardando a aprovação para, né, seguir para as demais secretarias, inclusive a nossa, para que os institutos também, né, todos os servidores contribuam, né, e deem ok. Então, quando chegou, né, 21 de julho, né, de 2021, né, a portaria, né, 1674, ela foi publicada com reconhecimento. Eu brinquei muito, falei que eu ia pendurar ela na parede, que eu ia moldurar ela, porque eu sinto que eu fiz, né, eu escrevi, né, o meu nome na história do SUS, por mais que muitas pessoas, né, isso não tenha sido registrado em algum momento, né, mas o Ministério mesmo reconhece que foi a gente que começou, que deu esse pontapé, né? Foi a gente que lutou, né, para que os institutos eles rompessem, né, essa questão. Por que foi um reconhecimento? Porque aquilo, como eu já tinha falado anteriormente, né, nós já éramos, por definição legal, uma ICT, né? Só que precisava que isso fosse registrado, né, pelo ministro. Isso foi até algo que a Advocacia Geral da União, né, que é o braço dentro do Ministério, que é a consultoria jurídica, né, a Conjur, do Ministério da Saúde, ela falou que seria importante que isso fosse feito, né, o ministro, ele redigisse, né, porque isso, ao longo desse período todo, foi gerando processo, né, isso tramitou pelo Sistema Eletrônico de Informação, né, o SEI, né, ou todo órgão público ele faz parte, ele que tem o SEI e esse processo ele é tramitado por lá. Então, isso, né, foi tramitando. Na verdade, o reconhecimento era para ter saído
ainda em 2020, né? Mas não saiu por conta da própria questão da pandemia, que acabou, né, desacelerando tudo. Mas em 2021 saiu, né? E assim, foi para mim uma vitória pessoal e profissional muito grande, porque assim, foi muito tempo batalhando sobre isso, né? Foi debate de muito suor, né? De lágrimas, de alegrias e tristezas, né? E assim, agora a gente vive um momento que é de fato assim, né? De estruturação, né? Porque é novo para o Ministério. Eu costumo dizer que isso não é novo, né? Para o governo, porque a Lei da Inovação, né? A primeira é de 2004, né? Ou seja, já tem quase 20 anos aí a Lei da Inovação. Depois veio o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação em 2016, depois veio o decreto que regulamentou esse marco em 2018, ou seja, né, o Ministério está chegando aí no finalzinho, né, desse processo, né, mas eu acho que como já tem muita coisa já andou, o Ministério ele teve chance aí de pegar o melhor, aprender com os erros, com os acertos, né, principalmente aí do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o MCTI. Então, assim, só erra se quiser. Né? Eu costumo dizer que se você já tem algo já bem definido, bem estruturado, você só erra se você quiser. Né? Então, assim, agora o Ministério está tentando estruturar os núcleos, né? Vai estruturar os 3 núcleos, está pensando aí ver como é que vai ser feito isso, né, como é que vai ser organizado isso, e a gente acredita, né, que como esse é um ano eleitoral, isso era para ter sido feito esse ano, já era para ter sido concluído, mas a gente acredita que só em 2023 que isso vai acontecer, né, a nossa política de inovação, ela voltou para a gente, precisa de algumas revisões, né, e, sobretudo, aguardar a publicação da política do Ministério, que vai demorar um pouco mais. Então, acredito que lá para 2023 que isso vai se resolver, mas agora que a gente já tem esse reconhecimento, né, que a gente tem, né, segurança jurídica, né, para a gente conseguir, né, registrar os nossos produtos, né, fazer acordos de transferência de tecnologia, né, conseguir absorver aí os royalties, né, assim como a gente vê vários exemplos, né, como a FRJ, né, a Petrobras e tantas outras ICTs, que existe a própria Fiocruz, né, que deu aí um banho de inovação, né, nesse processo todo envolvendo aí a encomenda tecnológica, né, das vacinas de Covid. Então, a gente espera, né, daqui para frente fazer o nosso dever de casa, né? Agora, o trabalho só começou, né? A gente fez uma luta para alcançar, né, esse reconhecimento, mas, na verdade, o trabalho está só começando, né? Que agora é estruturação de fato, pegar aquilo que estava, né, guardado e começar a colocar em prática, né, registrar. A gente tem 7 ativos aqui, fora os que estão surgindo, né, os ativos de propriedade intelectual para fazer registro, né, outros para a gente já começar a colocar e aí fazer os acordos, né, de transferência de tecnologia e começar a absorver esses recursos. É o que a gente espera. Muito bem, Marcelo, dá orgulho assim da gente ouvir, né, essa fala do Marcelo, porque eu também atuo na área pública, né, na saúde pública. E aí e o sentimento é bem esse mesmo, né, ô Marcelo? A gente vive as conquistas, a gente celebra as conquistas, às vezes pequenas, às vezes grandes, mas a gente precisa celebrar, né? E aí, quando a gente fala muito da questão da constância de propósito, né? Eu acho que tudo que a gente, principalmente na área pública, a gente precisa, de fato, seguir muito essa questão da constância de propósito, porque é uma construção, né? A gente se esbarra o tempo inteiro com diversas dificuldades e desafios, mas a gente persiste, né? E a gente vai tendo os ganhos. Então, eu não tenho dúvida em relação à importância, à relevância desse trabalho hoje
para a saúde pública, né? Ou seja, é a nossa contribuição com o SUS. A gente fala aqui assim, que quando a gente é SUS, a gente transborda, né? Então, a gente cumpre, de fato, a nossa missão. E aí, falando na missão, o administrador, ele sempre fala na missão, não tem saída, né? Então, assim, olhando um pouco para a própria missão do INTO e escutando a tua fala, a gente sente, né? A gente percebe o quanto que essa missão ela é internalizada, né? Por essa tua fala. E só para trazer um pouquinho da missão, a gente vê lá na missão do INTO que a gente tem muito uma questão voltada para a questão do estabelecimento de normas, de padrões de excelência, né? Então, quando você fala nessa busca pela validação dessa política, né? Então, a gente consegue enxergar que essa missão, de fato, ela está sendo buscada, ela está sendo cumprida. E o próprio reconhecer, né? Então, quando você disse que vibrou com o reconhecer, ele é exatamente esse momento onde a gente diz que, não, olha só, esse trabalho, ele é importante, ele é de relevância e a gente reconhece, né? Porque, às vezes, a gente confunde reconhecer com um prêmio, né? Com uma coisa. É um prêmio, sim, mas é muito importante a gente ter a clareza sobre o que é esse reconhecer, né? O reconhecer, ele é o reconhecimento pela luta, pela caminhada, né? Por tudo que a gente vem galgando para que essa questão lá se fortaleça na instituição. E aí, Marcelo, eu queria também te fazer uma pergunta assim, muito voltada para a questão da interação e da cooperação das pessoas, né? Como é que, nesse contexto de um tema que é tão relevante, né, para a saúde nos dias atuais, que é a questão da tecnologia em si, da inovação, como é que você percebe, por exemplo, a participação, a atuação das pessoas ou o sentimento das pessoas no todo em relação a essa conquista, em relação a esse trabalho que é desenvolvido no INTO? O que eu acho interessante que você falou, né, a questão do reconhecimento, porque, inclusive, a gente abriu, né, primeiro a gente abriu isso de alguma forma, quando a gente escreveu a política, a gente abriu, né, essa estrada para os demais institutos, e com esse reconhecimento, agora a gente abre uma estrada para os hospitais federais, né? E que vai ser um processo um pouco mais lento, né? Porque a dinâmica é um pouco diferente, né? Mas isso, já respondendo, né, a sua pergunta, né? Isso, de alguma forma, cresceu tanto dentro do Ministério, que a gente criou, né? A gente agora tem vários grupos, né? Não só institucionais, né? Onde a gente já discute essa questão de inovação, né? No final do ano passado, a gente criou o primeiro laboratório de inovação do INTO, né? Que já é, né, voltado, que foi criado até pelo pessoal da enfermagem, eu apoiei, né? Eu falei, olha, o pessoal falou, pô, esse negócio de inovação, que negócio bacana, o que a gente pode fazer? O que vocês acham se a gente criasse um laboratório de inovação? O pessoal, poxa, mas para que é isso, né? E a gente falou, é um espaço para a gente, né, sentar, discutir ideias, né, criar, prototipar, né, pensar em novos produtos, pensar em novos processos mais otimizados. O pessoal topou de cara, porque o pessoal da enfermagem aqui é muito forte, né? É muito engajado, né? Então, a gente começou isso no final do ano passado, né? Aí ficou ainda meio assim, com dificuldade de acontecer, né? E em 2022, agora o negócio começou a engatar de verdade, né? A gente já tem pelo menos aí 3 aplicativos, né, em desenvolvimento, né, já, e algo que foi assim rápido, o pessoal nem acreditou, e o pessoal estava assim, a gente não tem nenhuma metodologia ativa de trabalho, como é que a gente vai fazer? O pessoal botou a mão na cabeça, né, a gente não faz um Scrum, a gente não faz não sei o quê, a gente não sabe nada disso, gente. Vamos fazer o seguinte, vai fazendo os cursinhos do ENAP, né, são excelentes cursos, eu sempre falo isso para todo mundo, faz os cursos do ENAP, né? Vamos devagar e vamos fazer as tempestades de ideias, né? Os brainstorming, né? Vamos botar todas essas ideias no papel e vamos uma a uma. Vamos conversar, vamos dialogar.
E isso foi crescendo e ganhando muita força, né? Eu vejo que isso aconteceu também lá no INCA, né? Tanto que eles fizeram o simpósio deles de inovação e empreendedorismo recentemente, né? Eu me inscrevi, foi um grande sucesso, né? Acho que aí vale o parabéns, né? Principalmente para a Jane, né? Que está lá, né? Que ela que está conduzindo isso por lá, né? Assim como o INC também está ganhando muita força, estruturando um trabalho muito bacana envolvendo o núcleo deles lá. E aí vai também meu parabéns para a Helena Kramer, né, que está tocando isso por lá. Né? E assim, hoje a gente tem um canal muito aberto com o Ministério, né? As duas pessoas é a Luciane Amaral e a Sandra Malveira, né? Elas que estão à frente disso, né? A gente já conversa com elas pelo WhatsApp, eu falo que quando dá dor de barriga eu vou lá e falo, né, com elas, né? Eu brinco, eu sorrio, choro, reclamo, né? Mas as dores acho que fazem parte do processo mesmo, né? E o que acontece? Mas ainda assim eu sinto que existe uma dificuldade muito grande de criar uma cultura aqui institucionalmente, né? Existe uma barreira, né? Uma barreira cultural, né? Você tenta, né? E essa barreira cultural vai desde a alta gestão, né? Permeando por todos os setores. Eu até encaro isso como algo natural do processo, né? Um natural, entre aspas, né? Mas eu encaro isso de uma forma natural, mas isso vem ganhando cada vez, né? Crescendo, né? Porque agora não existe só uma força interna, eu sempre falava sobre isso. Antes era a ideia de um servidor, né? Um servidor que teve uma ideia, né? E queria levar essa ideia adiante, mas agora, né? A partir do movimento que você recebe esse reconhecimento, ou seja, a gente é uma ICT e a ICT tem uma obrigação legal, isso deixa de ser a ideia de um servidor, né? Isso passa a ser uma atribuição legal, onde que você tem que ter, né, um núcleo de inovação tecnológica, onde você tem que fazer inovação de verdade, né, onde você tem que, de fato, né, pegar as políticas públicas e extrair delas, né, não só o bem para a sociedade do ponto de vista da assistência, no nosso caso, mas também do que podemos transformar de conhecimento, né, aí do ponto de vista da tecnologia, né, para a sociedade. Como é que a sociedade vai absorver esse conhecimento que nós temos? E é um conhecimento enorme, que eu sempre falo isso, que se a gente juntar todo o conhecimento de todos os ortopedistas, de todos os demais profissionais de saúde, né, que existem aqui dentro, né, e transformar isso em produto, a sociedade só tem a ganhar. A sociedade só tem a ganhar. Então, assim, acho que quando eu brinco, né, a gente quase é um trabalho até de catequização, né, a gente fala, né, igual tem a Marvel, né, o Nick Fury falava, você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Eu falei, você já ouviu falar da questão da inovação? Você já ouviu falar de inovação? Você sabe o que é inovação? Você já ouviu falar? Você sabia que nós temos um núcleo de inovação tecnológica? Né? E as pessoas, quando de início não entendem aquilo, e aí quando você explica, você fala para elas ficam, caramba, eu não sabia que existia isso dentro do Instituto, eu não sabia que isso era possível. Eu lembro que lá atrás, quando eu dei a primeira palestra, né, para o pessoal da fisioterapia, né, e o pessoal da terapia ocupacional, quando eu falei de inovação, o pessoal botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, isso é inovação? Mas a gente já faz isso há tanto tempo, ninguém nunca falou isso para a gente. E o pessoal rico, assim, uma criatividade, né? Cheia de ideia para colocar no papel, tirar do papel, né? E transformar em produto. E o pessoal ficou assim, polvorosa, né? E aí tem esse momento, tem um momento que o pessoal fica animado, né? Dá aquele negócio, poxa, não, inovação. E daqui a pouco aí aquela poeira já baixa, o pessoal já fica mais assim. Mas é isso que eu digo, se não tiver um trabalho de cultura,
né? E esse trabalho não é só criar a cultura de inovação, mas você também fazer a manutenção dessa cultura, tudo tende a parar, né? E acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? Um momento que a gente está tentando emplacar, né? Agora, nesse ano, a gente desenvolveu um aplicativo para mapeamento de competências, né? Aqui dentro do Instituto, né? Fui eu, né? O Eduardo Frederick e o Vitor Miranda, né? Que foi ex-diretor daqui do Instituto, né? Nós três, a gente desenvolveu esse aplicativo e a gente fez algo que até então ninguém nunca tinha conseguido fazer aqui dentro. Eu estava tentando fazer isso desde 2013. Meu pós-doc seria em cima disso e eu acabei perdendo na ocasião, né? Nasceu minha filha, e aí o orientador ele queria que fosse sobre mapeamento de competência, eu não consegui fazer na ocasião, a direção na ocasião, né, que foi em 2018, não autorizou, e eu acabei perdendo, né? Não tem problema nenhum, a gente vai ter oportunidade de fazer isso mais para frente, mas esse ano a gente conseguiu fazer, a gente tirou do papel, né? Não tem a adesão que a gente gostaria, exatamente pelos motivos que eu já citei, né? A questão da cultura, né? Mas isso a gente tem trabalhado para ser cada vez melhor, né? Acho que é aquilo, o trabalho de formiga continua, né? Envolvendo governo, às vezes isso é algo que é um pouco mais demorado, mas a gente vai chegar lá. Bacana, Marcelo. Nossa, é muito maravilhoso te ouvir. Né? E assim, eu trouxe essa questão um pouco da questão da cooperação, né? E da integração dos profissionais, exatamente porque às vezes a gente sente que o profissional, no primeiro momento, ele acha que aquela questão está distante dele. E não está, ele faz parte da construção, né? Eu costumo falar muito sobre a questão das ferramentas da qualidade, né? Quando você falou assim, faz lá uma capacitação em metodologias ágeis, capacitações maravilhosas, né, por aí. Então, assim, quando a gente fala das ferramentas e metodologias de gestão, o primeiro momento não, eu não vivo isso. Então, isso é muito difícil, é muito complicado. E, na verdade, aquilo faz parte do dia a dia. Eu costumo dizer assim, que olha só, eu provo para você que algumas ferramentas você usa sim no dia a dia, né? E, na verdade, faz parte do cotidiano do profissional, mas ele não enxerga aquilo como um método em si, né? Então, essa questão de trabalhar o dia a dia, a conscientização dessas pessoas, né, em relação à importância do trabalho que eles realizam para toda essa construção, é a construção de propósito, é o trabalho de formiguinha, como você falou, mas que a gente sabe que faz, de fato, a grande diferença, viu, Marcelo? O tema é tão maravilhoso, né, Érica? Que assim, se deixar, a gente vai falando, vou passar um pouquinho então para você, para ver se você quer dar alguma direção. Tá bom. Bom, eu acho que assim, a gente já abordou bastante sobre o tema, mas acho que de repente, para a gente fechar, Marcelo, você poderia dar algumas dicas práticas para os gestores, para os administradores que estão assistindo a gente, sobre como implementar, né, a inovação no dia a dia da gestão hospitalar, né? Dar umas dicas, assim, porque como a Merilane falou, às vezes as pessoas acham que está muito longe do dia a dia, quando, na verdade, é nas pequenas coisas que a gente inova, que a gente melhora o trabalho de toda a equipe. Então, para finalizar, eu te pedia isso. Essa é a pergunta do milhão, né? É a pergunta do milhão. O que acontece, né? Eu acho que isso vale tanto para público quanto para privado, né? Eu acho que, até pegando o gancho, né, pelo que a Meire falou, né, assim, a questão da inovação, né, eu olho para trás e me vejo lá em 2007, quando eu comecei, né? Quando eu fiz meu mestrado, até então eu só trabalhava, eu me formei em 2002, né? E aí eu trabalhei aí por volta de 5 anos, né? Porque em 2007 eu comecei meu mestrado. Trabalhei 5 anos em drogaria, né? E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sei que tem colega farmacêutico que fica, né? Passa mal, quer falar essas coisas. Eu não passo mal. Eu acho que história é o tipo de coisa que a gente não anula, né? E quando eu tive contato, a primeira vez com inovação foi na disciplina
dinâmica da inovação da indústria química, né? Que como eu fiz na UFRJ, eu fiz na engenharia química, né? Na época, meu irmão fez esse mestrado, fez doutorado lá também, falou, Marcelo, o que você acha, né, de você fazer um negócio? Tem vários farmacêuticos aqui, é bem multiprofissional, né? O mestrado, o doutorado lá, você tem engenheiro, tem biólogo, farmacêutico, engenheiro de produção, nutricionista, fisioterapeuta, tinha gente até da área da educação. E aí, o que acontece? Quando eu tive contato com essa disciplina, foi um amor à primeira vista, né? Que eu costumo dizer que eu não só, né, gosto de estudar inovação, mas eu sou entusiasta realmente, né, da inovação, né? Eu sou apaixonado por tecnologia e gosto de ler, não só técnico como não técnico, né, assuntos que envolvem tecnologia. Então, assim, eu acho que, né, o primeiro passo mesmo eu estando desde 2007 nisso, se você me perguntar, eu vou dizer que eu não sei nada sobre inovação, né? Eu acho que você precisa reconhecer isso diariamente, que você não sabe nada, que você precisa, né, estudar cada vez mais, né? E eu acho que o primeiro passo, né, para qualquer, né, administrador é o conhecimento, né? Eu acho que nós vivemos hoje a era do conhecimento, né? Essa era do conhecimento, ela está cada vez mais aí sofrendo uma pressão, né, da indústria 4.0, né, as tecnologias digitais, né, inteligência artificial e por aí vai. Eu acho que você tem que estar antenado com tudo isso, né, e eu acho que a pessoa ela tem que ser, né, amiga do conhecimento, né, ela tem que gostar de aprender o tempo todo e tem que ficar atento, né. Muitas vezes o que eu percebi, né, e eu acho que assim, eu levei aí muito tempo, 2013, né, até 2019, para conseguir tirar as coisas que estavam acontecendo aqui dentro, levar para o Ministério, né, eu acho que falta, né, o administrador ouvir a ponta, né, ouvir, isso eu acho que os administradores precisam aprender, né. Eu acho que o livro de cabeceira é A Criação do Conhecimento na Empresa, né, de Nonaki Takeuchi, que é um livro antigo, né, de 97, 96, né, que fala lá da história da Toyota, acho que todo administrador já deve ter conhecido, já leu, já está careca de saber dessa história, né, mas ali, eu acho que é um livro, né, de cabeceira, né, para quem quer começar com inovação, para quem quer, né, transformar, né, a sua empresa, seu empreendimento, a sua startup, né, o seu hospital, seja o que for, né? Eu acho que sem o conhecimento você não vai para canto nenhum, e você tem que pegar aquilo ali, você tem que, de fato, fazer aquela espiral, você tem que fazer aquilo rodar, você tem que fazer isso permear todos os setores, né? Você tem que estimular isso, muitas vezes tem que partir também da alta gestão. Se a autogestão não faz, eu acho que tem que fazer aí uma inovação clandestina, né? Eu gosto muito de usar esse termo. Eu li uma vez, lá no passado, num artigo, né, onde uma empresa falou, olha, se não vem de cima, a gente faz de baixo, né? Faz aquele grupo, começa a discutir, isso vai crescendo, vai mandando e-mail, vai trocando e-mail um com o outro, cria um grupo no WhatsApp, vai fazendo isso cada vez crescer de tal forma que isso alcance a alta gestão. Quando chegar lá neles, caramba, o que está acontecendo aqui dentro? Né? Que revolução clandestina, mas positiva está acontecendo, né? E ficar atento, né? Toda hora, né? Ouvir as pessoas, né? Estimular a criatividade, estimular ideias, estimular, né, o conhecimento, estimular a transformação dessas ideias em conhecimento e esses conhecimentos em produto, né? E uma vez que você começou a estimular isso e as ideias estão se transformando, né, em produtos, e às vezes não é um produto para ser vendável, né? Às vezes é uma melhoria de um processo interno que vai, né, otimizar o trabalho, né? A gente teve isso aqui recente, eu procurei a ajuda do pessoal do Transforma Gov, né, que é do Ministério da Economia, que é para otimizar os processos,
né? Me vi falando com a assessora lá da Presidência da República, pedindo ajuda do pessoal, né? E o pessoal falou, mas caramba, Marcelo, como é que você fez isso? Tudo pelo LinkedIn. Eu falo que hoje em dia é a minha única rede social, é a melhor rede social que tem, porque é uma rede social para trabalho, né? Você não perde tempo discutindo nada ali, né? Você ali tem a chance de fazer um network muito positivo, né? E a gente trouxe o pessoal para cá, para Transforma Gov está, né, passando aqui pelo Instituto. Aí isso também foi parar nos outros institutos, né? Assim, e eu fico assim feliz, né? Porque a gente acaba sendo pioneiro, né? E por mais que a gente não tenha o reconhecimento, muitas vezes institucional, né? A gente tem o reconhecimento dos colegas, dos amigos. Não, eu sei que quem começou aquilo ali foi o Marcelo, né? Eu sei que aquilo ali, né, surgiu deles. E até aí a gente já fez amizade com o pessoal do Ministério da Economia também, né? Que também passou a nos reconhecer, né? Então isso tudo é assim. Eu acho que é você sair do lugar, né? Eu acho que o servidor público, a gente já ouve muita coisa a respeito do servidor público, muita coisa até mesmo negativa, pejorativa, e a gente sabe que tem seus problemas, sim, né? Mas tem muito servidor que faz, né? Existe até um grupo no WhatsApp que é o Conexão Inovação Pública, RJ, né? Que tem aí o Rodrigo Narciso, que talvez vocês conheçam, e aí o Rodrigo, né? Ele é um profissional, né? Que desenvolve muito, né? Ele multiplica conhecimento para caramba dentro da área de inovação, né? Eu acho que é uma pessoa que, né, futuramente vocês podem trazer ele aqui, seguramente que a Thalita deve conhecê-lo, inclusive, né? Ele é muito bom, né? E o que acontece? A quantidade de gente, né, que inova dentro do serviço público de uma maneira geral é muito grande, né? É muito grande. Assim, o serviço público ele tem mostrado, né, uma diferença nos últimos anos, né, dentro de inovação, dentro dessa parte de transformação digital, sobretudo, né? Se não me engano, eu tinha lido já tem um tempo, já acho que o Brasil é o 7º no mundo em transformação digital, né, que tem tudo a ver com a inovação, né? E eu acho que o conselho é esse, né? Sempre estimular as ideias, criatividade, conhecimento, né? E se não existe nenhuma área de novos negócios, de inovação, eu acho que todo administrador tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Eu gosto muito de Gary Hamel, né? Ele fala muito sobre isso, de reinventar, né? Se reinventar a gestão. Ele fala muito de você transformar, né, as estruturas organizacionais, né, de você desburocratizar a gestão, né, e você deixar isso da forma mais horizontal possível, né, para que o conhecimento alcance todos, para que a inovação ela seja, né, algo corriqueiro, né? Eu acho que isso é uma questão que envolve todo o país, né? Eu acho que se todas as empresas elas se tornassem empresas inovadoras, né, a gente não seria mais simplesmente reconhecido como o país do agronegócio. Está mais do que na hora de a gente mudar de fase, né? Não ser só o país do agronegócio, mas ser um país forte, né, em desenvolvimento de tecnologias, né, diversas e de ponta. É o que eu acredito. Muito bom. Merilane, gostaria de complementar? Só para complementar aí, Marcelo, que assim, eu acho que esse movimento, né, que a gente gera, às vezes por nós mesmos, né, como propósito nosso, de conhecimento, de gerar o conhecimento, de inovar e de compartilhar, eu acho que isso é que é o mais importante, né? Porque uma hora a gente conquista, mas esse movimento ele gera assim uma coisa extremamente importante para o outro, né? Então, por isso que a gente precisa se manter na luta. Só complementando, o administrador ele precisa entender que o tema inovação, ele permeia o nosso dia a dia, ele permeia a nossa rotina para sempre, né? Porque a gente precisa estar sempre inovando e a cada dia tudo vai se aperfeiçoando e se transformando. Então, eu costumo dizer que tem uma frase, né, que eu uso nas minhas capacitações, é que eu digo que o que eu sei me trouxe até aqui, né?
e o que eu não sei é o que vai me levar adiante, exatamente por essa questão que a gente precisa viver da busca contínua pelo aprendizado, mas mais que buscar continuamente o aprendizado é também compartilhar, né, e fazer a diferença, como a gente viu hoje aqui nessa trajetória, né, do professor Marcelo, aí na área pública, né, ensino a saúde pública. Então, eu queria, assim, finalizar, né, Érica, falando da minha gratidão, acho que da nossa gratidão, Marcelo, pela sua contribuição, pelo trabalho que você desenvolve, que é tão importante para a sociedade como um todo, né? Porque a gente faz um trabalho que não é só para a instituição, mas sim para o país, né, em si. Então, é uma contribuição relevante assim, para o nosso sistema de saúde e eu agradeço imensamente em nome da CAS, né, da nossa Comissão Especial de Administração e Serviços de Saúde, pela sua contribuição aqui no nosso Dose de Gestão, viu? Passo aí para a Érica, então, fazer os comentários finais. Prazer, Merilane, obrigada. Marcelo, um prazer conhecê-lo, um prazer recebê-lo aqui no nosso Dose de Gestão. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente até aqui aprendeu muito nesse programa. E muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por ter estado aqui conosco nesse Dose de Gestão. Eu te aguardo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.